Oi pessoal, nesse vídeo então eu vou fazer uma resenha rápida, vai ser um vídeo acho que um pouco mais curto, que eu vou falar sobre um livro que eu li recentemente, que tá no meu vídeo de leituras do tudo que eu li, e alguém acho que pediu até resenha, vou fazer, que é o Coração Tão Branco, do Javier Marias. E como esse livro, a escrita em alguns momentos me lembrou Saramago, então eu decidi fazer metade do vídeo sobre esse livro e metade do livro que eu vou contar um pouco sobre o Saramago, sobre os livros que eu já li dele. Beleza? Então vamos lá. Javier Marias é um escritor espanhol, então o original é em espanhol, mas eu li em português mesmo. O título é Coração Tão Branco e o título é uma referência a Macbeth, do Shakespeare. Eu não li Macbeth, então me corrijam se eu estiver errado, mas Macbeth matou o rei na história e ela suja as mãos dela de sangue e aí ela fala essa frase, né? Acho que tem até aqui, só um momentinho pra eu dar uma olhada. Minhas mãos são de tua cor, mas me envergonha trazer um coração tão branco. Então faz uma referência a Macbeth. Mas o que Macbeth tem a ver com o livro, eu não sei porque eu não li Macbeth, mas acho que não tem nada muito a ver. Não sei. Mas esse livro conta a história de Juan, ele é um intérprete. E ele conhece a esposa dele, que se chama Luísa, e ela também é intérprete. Então a cena é assim. O Juan tá traduzindo, tá interpretando a conversa de dois políticos, duas pessoas importantes, uma inglesa e um espanhol, se eu não me engano, e ele é um intérprete. E a Luísa é uma segunda intérprete que o trabalho dela é checar, é controlar se o intérprete está traduzindo corretamente. Então, essa conversa desses dois políticos não está fluindo. Ninguém fala nada, está sendo bem chata. Então, o Juan decide, por conta própria, mudar um pouco as palavras do que eles disseram. Então, ele acaba traduzindo algumas coisas diferentes. E isso acaba resultando que eles conversam mais. Deu certo a ideia dele. Então, esses dois políticos começam a conversar mais e conseguem chegar num acordo, algo assim. Só que a Luísa não interferiu, porque era trabalho dela interferir quando o intérprete traduzisse algo errado ou acrescentasse palavras que o político não tinha dito. Então ela não interferiu. E aí é ali que eles se conhecem e depois acabam se casando. Então essa cena é uma cena bem legal. E a primeira cena do livro também é uma cena muito boa, que já começa com um suicídio. Não é spoiler, gente, porque está nas primeiras páginas. Que é a tia do Juan, que se suicida logo no começo do livro. E é uma cena bem curtinha, bem pouquinhas páginas comentando sobre isso. E depois o livro segue só falando sobre o Juan. E é um livro mais psicológico. O Juan, que é o narrador, ele fala muito dos pensamentos dele, dos conflitos dele, ele se descobrindo e tudo mais. É narrado em primeira pessoa, né, pelo Juan. E o Juan com a Luísa, eles não se veem muito, porque o Juan, ele tá sempre fazendo viagens para trabalhar como intérprete, então eles não têm muito uma vida de casados. E aí tem várias cenas legais no livro, depois tem um dramazinho do Juan com o pai dele, mas em geral o livro é bom. Eu gostei, mas eu não sei se você talvez vá gostar. Eu descobri esse livro no canal da Inês. Eu não lembrava de onde eu tinha descoberto o livro, mas depois que eu vi que ela fez um vídeo sobre esse livro e eu tenho quase certeza que foi de lá que eu descobri esse livro. E ela comenta também isso. Ela gostou do livro, mas ela acha que não recomendaria para qualquer pessoa. Então, eu concordo com ela. Eu acho que não recomendaria para qualquer pessoa, embora eu tenha gostado. E o que eu mais gostei é que o narrador, o Juan, ele é cativante. Então a história não fica chata. Mesmo tendo cenas chatas, não é algo maçante que ai meu Deus, quando que vai acabar esse capítulo? Quando que vai acabar o livro? Então isso foi um ponto que contribuiu para que eu gostasse do livro. Tem uma cena, uma parte do livro que é em Nova York, que o Juan vai para Nova York e lá ele se encontra com uma amiga dele que se chama Berta. E essa amiga dele, ela grava vídeos para um site, para alguma coisa assim para conhecer caras. Ela quer conhecer homens. Então ela grava esses vídeos, aí o
o homem manda um vídeo de volta, eles se comunicam por vídeo e depois vão se encontrar. Então, é meio que uma crise assim dela. E tem um desses caras, o Juan acha que um dos caras que a Berta vai encontrar é um cara que ele viu em Havana, em Cuba. Então ele vai atrás do cara, persegue. Tem uma parte assim de perseguição com esse cara que é divertida também. E não tem mais muito o que falar do livro, porque a história é basicamente isso. É o Juan nas viagens dele, o Juan, a relação do Juan com o pai dele, a relação do Juan com a Luísa, que é a esposa dele, e tudo assim. Então é isso. Como eu comentei, a escrita do Javier Marias me lembrou um pouco do Saramago. Então eu resolvi também aqui comentar um pouco sobre o Saramago. No meu vídeo dos sebos, quando eu fui no sebo, eu mostrei que eu comprei essa revista Bravo, da edição que tem uma parte sobre o Saramago. Nessa revista eles contam sobre o livro lançado do Saramago, que é Da Estátua à Pedra, que conta sobre a escrita do Saramago. Na verdade, esse livro é uma conferência que o Saramago fez, comentando sobre a escrita dele. Aqui tem umas imagens bem bonitas. Ele comentou sobre a escrita dele, de como a escrita dele mudou conforme os anos foram passando. Então, a primeira fase da escrita dele ele chama de estátua, porque ele só comenta a superfície, ele não vai a fundo. E a segunda fase é quando ele começa a falar sobre o ser humano. Ele começa a falar sobre a pedra. Então ele comenta aqui, eu vou ler umas partes que o Saramago falou, que óbvio, ele fala muito melhor do que se eu for falar. Então, que é isso de pretender penetrar o interior da pedra, em vez de continuar a descrever a sua superfície? Foi um indagamento que ele fez. E aí depois a ideia dele, a preocupação dele foi considerar o ser humano como prioridade absoluta. E por isso o ser humano é a matéria do meu trabalho, a minha cotidiana obsessão, a íntima preocupação do cidadão que sou e que escreve. Então ele começou a escrever mais sobre o ser humano nos livros, por exemplo, Ensaio sobre a Cegueira, Intermitências da Morte. E essa mudança na escrita dele coincidiu com a mudança dele para Lanzarote. Que lá ele era meio solitário, ele refletia muito. Ele sentava lá nas pedras, olhava a paisagem e refletia sobre o ser humano. E mais um trechinho do que ele fala. O livro já não se empenha na descrição da estátua. É a tentativa de entrar no interior da pedra, no mais profundo de nós mesmos. É uma tentativa de nos perguntarmos o que e quem somos e para quê. Né? Ele comenta sobre o Ensaio sobre a Cegueira, que já é um livro da fase pedra dele, que é sobre o ser humano. E é o primeiro livro dele que eu li. E já comecei com o melhor livro dele, na minha opinião. É um livro sensacional. Eu não tive dificuldades com a escrita dele, que não tem pontuação, que muita gente acha difícil esse fluxo que tem nos livros do Saramago, mas para mim não foi tão difícil. E a história é sensacional. Ele poderia ter escrito em chinês, em qualquer código, em qualquer coisa que eu ia achar sensacional, porque Ensaio sobre a Cegueira é fantástico. E eu gosto muito desses livros dele que fazem uma hipótese, né? E se o mundo tivesse uma epidemia de cegueira? E se todos virássemos cegos? Como seríamos? Então essa ideia do livro eu acho sensacional. E também tem o filme, a adaptação cinematográfica do Fernando Meirelles. E tem um vídeo do Saramago chorando depois de ter assistido o filme. Então, se o Saramago gostou tanto, é porque o filme é muito bom. Outro livro que eu li foi um conto, é o Conto da Ilha Desconhecida, que é bem curtinho, não tem nem muito o que falar dele, porque é bem curto, é só um conto, e eu não lembro mais muito bem desse conto, então não tem muito o que falar. Depois eu li As Intermitências da Morte, que também tem essa hipótese, e se a morte parasse de trabalhar? Como seria? Então é um livro que vale muito a pena ser lido. As pessoas não morrem mais. Pessoas com doença, pessoas velhas, elas não morrem. Como que o mundo seria? Então essa é a ideia do livro, então se você se interessou, leia. É sensacional. E os últimos dois deles, que são os únicos que eu tenho, é A Viagem do Elefante e Claraboia. A Viagem do Elefante é meio chatinho,
porque conta realmente sobre uma viagem de elefante que sai de Portugal até Viena. É um presente do rei de Portugal para o rei de Viena, algo assim. Então conta essa viagem que eles fizeram levando um elefante até lá. Então eu gostei bastante, mas... Quer dizer, gostei um pouco, assim, mas gostei, não achei ruim. E Claraboia é bem interessante, ele é mais grossinho, mas conta a história de 6 apartamentos, é um prédio, tem 6 apartamentos, em cada apartamento mora uma família, uma pessoa, e conta a história dessas 6 pessoas, desses 6 apartamentos. E como algumas histórias se juntam, se unem, né, quando eles se encontram no corredor. E aí, eu até procurei na internet uma planta que dizia quem morava em cada apartamento, porque às vezes eu esquecia quem morava no segundo andar, quem morava em cima, quem morava embaixo. E é bem... Eu achei bem divertido, porque você acaba descobrindo 6 histórias diferentes. Uma é sobre, tem drama familiar, a outra tem drama de casal, outra tem filhos, adolescentes, outra de trabalho, que perde o emprego. Então, são histórias bem diferentes que com certeza você vai gostar de alguma. Então, é um livro bem legal também. Então, Saramago é sensacional. Lembrando aqui que eu comentei bem rápido de cada livro, né? Eu não queria me estender muito na história. E os próximos que eu quero ler do Saramago são o Evangelho, segundo Jesus Cristo, e Ensaio sobre a Lucidez. Então, provavelmente vão ser os próximos que eu vou comprar e ler. Então, é isso. Fica aí a sugestão de livros para vocês lerem. Me contem aí o que vocês acham do Saramago, o que vocês acham do Javier Marias, caso vocês tenham lido. E até mais.